Olá pessoal, tudo bem? Então neste vídeo vamos dar a segunda aula dos signos, tá? Então hoje a gente vai falar de Touro e Escorpião, o segundo signo e o oitavo. Como a gente tem feito, estamos falando dos signos opostos, porque através do contraste é mais fácil aprender, certo? Então vamos começar com o Touro. Qual é a palavra-chave de Touro? É forma. Qual é a palavra-chave de Escorpião? Transformação. Então agora vamos para a tabela inicial. Qual que é o planeta regente de Touro? Vênus. Qual que é a parte do corpo que Touro rege? Pescoço e garganta, daqui até aqui. Qual é o elemento de Touro? Terra. Agora para Escorpião. Qual que é o planeta regente de Escorpião? Marte e Plutão. O antigo regente de Escorpião é Marte, o mais recente é Plutão. A gente ainda trabalha com esses dois regentes. Qual que é a parte do corpo que Escorpião rege? Os órgãos genitais e o ânus. Enquanto o Touro põe para dentro, Escorpião deixa embora. E qual que é o elemento de Escorpião? Água. Muita gente acha que Escorpião é de fogo, mas Escorpião é água. Então, uma coisa interessante para falar sobre esses dois signos, uma coisa importante para ajudar a entender, eu vou dar aqui uma palhinha, é que existem os signos fixos. Existem os signos cardeais fixos e mutáveis. Esses dois signos são fixos. O que são os signos fixos? Fixos são os signos em que o mês desses signos é o meio das 4 estações do ano. Então existem 4 signos fixos, um de cada elemento. Hoje vamos falar do fixo de terra, Touro, e do fixo de água, Escorpião. Então, como o mês desse signo é o meio da estação do ano, aquela estação do ano estava fixa, estável. Então, signos fixos buscam estabilidade, né? E também tem sede de poder. Todos os signos fixos têm a personalidade muito forte. Veja só, é Touro, Escorpião, Leão e Aquário, os signos fixos. Tá? Por que eu estou falando isso? Para a gente já juntar. Então, signo de Touro é de terra, fixo. Então a gente já pode entender um pouco a dificuldade do Touro em mudar, porque o elemento terra já é um elemento dos mais parados, né? O elemento água está em movimento, o elemento fogo está em movimento, o elemento ar está em movimento, o elemento terra já é meio parado. Então o Touro é terra fixo, então a dificuldade dele mudar é um signo que busca segurança, estabilidade. Se fosse dizer sobre a estrada que o taurino gosta de percorrer, seria uma estrada de terra, esburacada, que aí ele tem que ir bem devagar para poder saborear a paisagem, sentir as flores. E a gente já fala dessa característica aqui da garganta boca de Touro, que é a degustação. O signo de Touro é associado aos prazeres da carne, né? Comer bem, tomar um bom sol, dormir bem, né? Ele busca o conforto. Os prazeres da carne, já que ele é um signo de terra, e como ele é regido por Vênus, né, que é o planeta da beleza, do amor e dos prazeres, Touro é muito ligado à beleza, aos prazeres, à forma. E também pode ser um signo tanto formal, por buscar a forma. Tá? Vou falar agora um pouco de Escorpião, que ele também é um signo fixo, mas é água. E o que é água na astrologia? São as emoções. Então, por ser fixo, ele não troca tão fácil as emoções. Então o Escorpião vem alguma coisa do mundo, alguma coisa que gera alguma emoção, e ele segura aquela emoção. Muitas vezes ele fica remoendo, fritando, né? E aquela água, aquela emoção fica ruim, fica má água, vira mágoa, ressentimento, rancor, signo que muitas vezes se envolve em vingança, sente as coisas muito profundamente e tem dificuldade em trocar. E aí quando sai de uma forma muitas vezes explosiva. Os outros dois signos de água, Câncer e Peixes, trocam mais fácil as emoções com o mundo. Por Escorpião ser fixo, ele não troca tão fácil. Mas também tem um lado bom. Dos 3 signos de água, o Escorpião é o mais centrado. É o que mais se mantém nos seus projetos. É o menos Maria vai com as outras. Tá? Agora, Escorpião, por ser o signo das profundezas, muitas vezes habita em lugares inacessíveis para os outros. Por isso tem uma questão de solidão também no Escorpião. É difícil alguém compartilhar algumas vivências que ele tem, de tão profundas que são. Se entrar, vai mudar, né? Porque o Escorpião tem um poder de transformação muito grande. Tá? É o signo da morte.
Morte e transformação. E que morte é essa? A morte realmente final, mas todas as mortes em vida. Que mortes em vida? Vamos colocar assim, mortes de possibilidades, mortes de projetos, de sonhos, né? De expectativas. O escorpião saberia lidar melhor com isso do que os taurinos, tá? E tem uma questão também que é fazer escolhas. Quando eu faço uma escolha, quando eu escolho algo, isso significa que eu estou dizendo não para as outras coisas. Quando eu escolho casar com esta moça, significa que eu não vou casar com as outras, pelo menos naquele momento. Quando eu escolho essa faculdade, significa que eu estou morrendo para as outras possibilidades. Isso é uma coisa que o escorpião saberia lidar. Se o escorpião amadurecer, né, ele vai saber lidar com isso. Então ele vai escolher algo para viver, um relacionamento, e vai saber que ele não vai mais ter outros. Essa maturidade escorpiânica que muitas vezes o taurino não tem, tá? Os taurinos, as taurinas, precisam tanto da segurança material que muitas vezes se matam para adquirir. E quando conseguem essa segurança, pode ser bom, porque aí ele adquire uma certa tranquilidade, uma certa paz que ele busca. Para os budistas, a paz é a base da felicidade. Então os taurinos buscam essa paz, muitas vezes promovida por uma estabilidade financeira. Mas quando ele adquire essa estabilidade financeira, muitas vezes ele não quer olhar para o lado, ele não quer olhar para novas possibilidades. Novas possibilidades podem significar mortes, né? Assim, quando eu podia fazer isso, e aí isso que eu estou fazendo parece que menos importante. O taurino gosta de estar inteiro no que ele está fazendo. Então muitas vezes ele adquire essa segurança material e ele não quer mais ouvir outras possibilidades, não quero saber. Eu estou fazendo o meu aqui, eu já tenho minha segurança. Isso pode ser perigoso, tá? Então assim, touro busca o conforto, o prazer. Eu tenho uma tia, né, taurina, com a lua em touro. Você vai na casa dela, comida sempre gostosa, casa sempre muito acolhedora, colorida, cama sempre cheirosinha. Isso é uma coisa que o taurino preza, né? O escorpião já é um signo oposto do taurino, que busca comodidade. O escorpião é meio incômodo, ele cutuca, né? Porque o signo do escorpião vem para transformar. E você vai transformar o quê? O que não está legal, o que está podre, o que está ruim. Você não vai transformar o que está perfeito, o que está belo. Então muitas vezes o escorpião se associa, vamos dizer assim, foca do mundo o que está podre, o que está ruim, para transformá-lo. Então às vezes ele vive nesse lugar meio dos bastidores, meio do lixo, meio das doenças, dos problemas, né? O taurino não, ele quer viver a coisa gostosa, tá? Mas o taurino, as taurinas tendem a ser menos maduros em algumas questões, né? Eles são mais ligados à realidade. Então eles vão aprender e desenvolver recursos para ganhar o dinheiro que eles tanto precisam. O escorpião ele já tem mais sonhos. O elemento água é dos sonhos, o elemento terra é da realidade, né? Um precisa do outro. Ah, eu sei viver a realidade, mas para que eu sei viver essa realidade mesmo? Que sonho que eu quero criar em cima dessa realidade? A água são os sonhos que vão fertilizar a realidade terra, tá? Então, os taurinos muitas vezes quando adquirem essa segurança material param de sonhar. E aí eles vamos dizer assim, viram tiozão muito rápido, né? Se acomodam muito existencialmente. O escorpião não, ele está sempre cutucando, ele está sempre vendo uma maneira de se transformar. Ele nunca, muitas vezes, se deixa apegar totalmente no conforto. Então ele se mantém vivo dessa forma e ativo. O taurino ele tem dificuldade com isso, ele tem dificuldade com o fato de que está tudo passando, está tudo morrendo, dificuldade com a efemeridade da vida. Ele quer pegar as coisas que ele gosta e ter, e possuir. Então ele tende a ser um signo possessivo. O escorpião ciumento, tá? Mais ligado às emoções, possessividade mais ligada à materialidade. Eu vou contar aqui um pedaço de um mito grego, o mito de Perséfone, porque eu acho que esse mito ilustra muito do que a gente está falando. Então o mito é o seguinte, tá? Então tinha lá o Plutão, outro nome dele é Hades, né? Plutão, Hades, rege o escorpião, e ele vivia, como ele vive, no reino dos ínferos. Tá? O irmão dele, Zeus, vive no céu, no Olimpo, e tem o raio. O outro irmão dele, Poseidon ou Netuno, vive nos mares, tem o tridente. Tanto Zeus quanto Netuno ficam com várias mulheres, se relacionam, e Hades não pega ninguém. E ele mora lá embaixo da terra, no reino das almas,
que ainda não encarnaram e das almas que já desencarnaram. Então ele não pega ninguém porque não tem ninguém físico, material, né? E ele está carente. Hades rege Escorpião. Escorpião é um signo extremamente intenso de relacionamento, que gosta de se fundir e se confundir com o outro. Então, nessa carência toda, o que ele faz? Ele abre uma cratera na terra, sai com a sua carruagem de cavalos negros e rapta Perséfone, que ainda era uma menina virgem, filha de Zeus com Deméter, né? Então assim, Deméter representa as estações do ano, e a filha Perséfone representa a agricultura, ela rege os perfumes, as flores, a beleza, bem relacionado ao signo de Touro. Então o escorpião lá, o Hades, rapta Perséfone, virgem, linda, bela, e leva para o reino dos ínferos. Como Perséfone representava também, como a sua mãe, a agricultura cessa e as pessoas começam a morrer de fome lá em cima quando ela foi raptada. Zeus e Deméter falam, nossa, raptaram nossa filha, como é que a gente faz? Né? E aí acabam mandando Mercúrio, Hermes, o mensageiro dos deuses, que tem livre acesso a todos os mundos, ao mundo dos deuses, ao mundo dos mortais e ao inframundo de Plutão. Ele vai lá embaixo, vê Perséfone com Hades, ela já se assumiu como rainha dos ínferos, ela já tomou esse papel para ela, de certa forma ela gosta disso. E na mitologia diz que ela já comeu as 7 sementes de romã que Hades deu para ela, então ela está intrinsecamente ligada a Hades. Mas ela também se comove com o fato de que as pessoas estão morrendo de fome lá em cima. Só que ela está ligada a Hades, então tem uma questão difícil a se resolver e se resolve assim. Ela fica 6 meses, tem mitos que vão falar que ela fica 9 meses e 3 embaixo, mas vamos colocar dos 6 e 6, ela fica 6 meses em cima, na superfície, e 6 meses no mundo de Hades. Tá? E aí começariam as 2 primeiras grandes estações do ano. A estação fértil quando ela está lá em cima e a estação não fértil quando ela está lá embaixo. Mas uma coisa Zeus e Deméter notam, que ela foi raptada uma menina, e quando ela foi trazida de volta, ela já é uma mulher madura. Parece que essa passagem dela com Hades no reino dos ínferos a amadureceu, a transformou, mudou a sua forma. Tá? Que é uma habilidade do escorpião, que é muito profundo. Não é só lembrar o Freud, né? Ele é touro, ascendente escorpião. O ascendente escorpião dele é o olhar para as coisas que estão ruins, para as transformações, para as almas das pessoas. O escorpião olha além da forma, e ele percebendo tudo isso com o ascendente escorpião, o lado taurino dele consegue dar forma para essa percepção e escrever as coisas que ele escreve. Tá? Então esse era o mito. Esse mito contém várias questões. Por exemplo, você pode pensar que para o taurino ele precisa amadurecer entrando nas profundezas do escorpião. Você pode pensar que para o escorpião fazer ponte com o mundo externo, ele precisa dos taurinos, que ela acaba fazendo a ponte de Hades com o mundo externo. Tá legal? Então agora assim, meio que para finalizar, a gente pode pensar assim, alguns conselhos que a gente daria para os signos, né? Os taurinos, as taurinas, muitas vezes por serem os signos opostos à morte, não conseguem olhar o fato da existência da morte, que é algo que diz que tudo está passando, né? E a gente vai perder a nossa forma. Então, muitas vezes os taurinos entram de cabeça nos trabalhos, de uma forma compulsiva, e a compulsão que o taurino desenvolve geralmente serve para ele não olhar a morte. Então ele não para de fazer alguma coisa, não abre brecha, porque se ele abrir ele vai ver algo que ele não quer ver. Né? Muitas vezes ligado aos prazeres da carne, então comer bem, ou ter prazer, para não olhar a morte. Né? Se ele aceitasse um pouco mais a morte, ainda assim ele ia buscar os prazeres, mas não de forma tão obsessiva, não tão apegado, não tão apegado às coisas que ele tem prazer. Né? Porque aí não é mais a busca do prazer pelo prazer, é a busca do prazer para fugir de algo. Então esse é um pouco o conselho para os taurinos. Saiba que está tudo passando, não fique tão pesado com as coisas, e aí sim, viva os prazeres, mas não de forma tão obcecada. Tá? Para o escorpião é quase que o conselho oposto, né? Porque ele vive no mundo das sombras, ele vive lá como Hades, né? Ele precisa sair para a superfície. Então mostrar para o escorpião que tomar um bom sol, ter um bom prazer, curtir a natureza, cria uma certa liga com a vida, com a existência, que ele assim pode sair um pouco dos bastidores e aparecer um pouco mais, tornando a vida um pouco mais leve. Às vezes o escorpião foca o podre do mundo e se confunde com esse podre, ele não é esse podre, né? Ele foca isso, tá bom? E aí lembrar de algum famoso aí desses 2 signos, primeiro de escorpião.
eu acho interessante o Picasso, né, porque a gente fala que o escorpião é o signo da transformação, deformação, reformação, tudo que muda a forma. E o Picasso, em suas pinturas, não buscava a forma exata correspondente à realidade, ele transformava os rostos das pessoas de uma forma que ninguém nunca antes tinha feito, né? E de certa forma essa mudança da forma mostrava profundamente o que ele queria mostrar, né? Então é muito interessante a pintura deformada do Picasso. Outro escorpião famoso aqui do Brasil é o Milton Nascimento. Então assim, ele canta com aquela voz que vem lá das profundezas, né? O Milton é escorpião, ascendente escorpião. A lua em touro dele ajuda a cantar, né? Touro rege a garganta, a lua em touro dá sensibilidade para essa região, né? Que é a mesma lua deles, Regina, da Marisa Monte, uma boa lua para se cantar. Tá? Então o Milton tem essa coisa das vozes das profundezas, é um bom exemplo para escorpião também. É um cara que fica meio nos bastidores, muitas vezes, fica meio escondido, de repente ele aparece, né? E o signo de touro, acho que um bom exemplo é o Kaká, o ex-jogador, né? Que ele tem essa coisa de ser meio bonitofo, né? Bonitão, formal, casou com a menina virgem da igreja, tem toda essa coisa formal. Muitas vezes o taurino é conservador, porque como ele tem dificuldade com a mudança, ele quer conservar o mundo do jeito que ele é, né? Então, hoje o que eu tinha para falar sobre esses dois signos era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço.